Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos ver como colocar o menu lateral do nosso site. Beleza, estamos aqui onde paramos na última aula. Eu vou aqui no menu e vou fazer algumas adições aqui no menu. Então nessa aula a gente vai fazer o que? Vamos criar aqui as diferentes opções do nosso menu. Então no nosso menu a gente tem uma barra aqui, ó, de navegação, que basicamente ela é dividida em dois menus, ó. Um menu aqui e outro menu do lado direito, que só tem essas duas opções. Note que há uma separação, né, entre esses dois diferentes menus. Beleza, então a primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos digitar Yarn Start para iniciar nossa aplicação. Beleza, aplicação iniciada, vamos fazer aqui as nossas adições. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer esses menus aqui. Então, como esses elementos vão definir a navegação, né? Então, a gente vai utilizar um elemento especial aqui do HTML chamado de nave, que seria nave para definir a nossa navegação em particular. Beleza, então aqui eu vou colocar o que? Vou criar ele como um Style Component, só para a gente já definir a aparência desse elemento. Então vou chamar ele de menus. A gente vai pegar do Style, vai pegar esse elemento aqui, nave, que vai nos ajudar a definir aqui a nossa navegação. Pronto, aqui dentro eu vou colocar uma cor, só para a gente visualizar melhor as nossas adições. Então eu vou colocar Background Color, colocar Orange. Na verdade, a definição do background é uma boa forma de você descobrir problemas, né? Debugar, no caso, o seu CSS. Então aqui eu vou colocar mais o que? Vou colocar a largura desse elemento, vou colocar como 200 pixels. E eu vou colocar o nosso menu aqui embaixo também. Então, que a gente tem um menu container, esse daqui, ó, esse ícone aqui é o ícone do nosso menu hambúrguer. E aqui eu vou colocar os elementos, a nossa navegação, ou seja, os elementos do nosso menu. Então, eu vou fazer aqui, ó, menus. Vou dar um Ctrl S aqui. Aqui a gente vai colocar os elementos do nosso menu. Beleza, eu vou definir aqui a altura como 100 VH. Beleza, aqui a gente já tem, ó, o nosso menu. Então a gente colocou na cor laranja 200 pixels e 100 VH de altura. Beleza, mas a gente tem que, ó, como ele vai ser um menu lateral, a gente tem que puxar ele para as laterais da nossa aplicação. Então a gente poderia colocar ou do lado esquerdo, né, ou do lado direito, mas como o nosso ícone do hambúrguer está do lado direito, então a gente vai puxar esse elemento aqui, a nossa navegação, né, para o lado direito. Novamente lembrando, né, que primeiro a gente está vendo como a nossa aplicação ela vai ficar em um dispositivo menor, em um dispositivo móvel, para depois expandir ela, né, para uma mídia, né, um dispositivo maior, tal como um computador desktop tradicional. Beleza, para mover esse elemento, a gente vai colocar aqui Position e vamos colocar aqui o valor Fixed. Quando você coloca o valor Fixed, então nesse caso aqui, o seu elemento ele ficou posicionado em relação à tela como um todo. Então você pode mover esse elemento aqui para diferentes partes de sua tela. Nesse caso aqui, eu vou mover ele para a direita. Então vou colocar right 0. Então quando eu faço right 0, eu quero dizer mova esse elemento para a direita
deslocando em relação à esquerda 0 pixel. Então ele vai ficar, ó, coladinho aqui do lado direito. Se por acaso minha aplicação, né, requeresse que ele ficasse do lado esquerdo, então eu poderia colocar aqui, ó, left 0. Então, do lado esquerdo, né, deslocar 0 pixels. Mas como eu quero que ele fique do lado direito, então quero dizer, do lado direito desloque 0 pixels. Então ele vai ficar coladinho aqui do lado direito. Então eu vou mover ele um pouquinho aqui para cima, para ele consumir toda aqui a lateral da nossa página. Então eu vou colocar top também 0, quer dizer que do topo ele vai mover também 0 pixels. Então ele vai ficar coladinho aqui na parte de cima. Beleza, esse daqui é o nosso menu lateral e agora a gente precisa colocar aqui os elementos dentro desse menu. Então aqui a gente vai em header. Em header vamos criar aqui uma nova pasta e vamos chamar essa pasta de menu list. Aqui dentro de menu list a gente vai criar, como fizemos para os demais, né? Vamos criar aqui um arquivo chamado de index.tsx. Beleza, e aqui a gente vai definir as características aqui da nossa lista que vai ficar aqui no nosso menu. Nesse caso em particular, ó, na nossa aplicação a gente vai ter duas listas. Uma lista de navegação principal e uma lista de navegação aqui secundária. Beleza, então aqui eu vou importar styled from styled components. Beleza. E aqui eu vou fazer um const menu list styled.l. Então o L no caso é uma lista não ordenada, ou seja, uma lista formada por bullets, mas a gente poderia ter criado aqui também como OL. Então OL é uma lista ordenada, aquela que quando você coloca uma lista desse tipo aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim como a gente ordena os elementos de um documento. Mas aqui a gente vai colocar uma lista não ordenada mesmo. Beleza? Por enquanto a gente vai definir dessa forma para quando a gente estiver adicionando os estilos, a gente vê o comportamento. Então, aqui eu vou só exportar default menu list. Beleza, voltando aqui para o nosso menu, então a gente vai ter duas listas de menus, né? Como já percebemos, vamos ter a principal e aqui uma secundária que mostra as opções de criar conta, né, e de sair para o usuário. Beleza, então aqui dentro a gente vai criar essas duas listas. Então vamos fazer aqui menu list. Então se você esperar, ó, ele aparecer essa mensagem aqui, auto import from, então ele automaticamente vai importar a menu list para você, sem precisar você fazer o import aqui em cima. Então se eu clicar aqui, ó, veja que ele já criou o menu list para a gente. Beleza, então aqui eu tenho uma menu list. No nosso caso a gente quer duas. Então vou colocar aqui outra menu list. Pronto, ótimo. Beleza, essas duas menu list, né, são formadas por elementos. Aqui se a gente olhar, né, cada lista tem um conjunto de elementos que ela vai conter. Então aqui, por exemplo, para essa primeira menu list, né, do menu principal, a gente vai ter, ó, LI quer dizer um item, list item. Então que a gente vai definir um item, por exemplo, vamos colocar aqui início, que no caso aqui é o primeiro link aqui do nosso menu. Então se fizermos um Ctrl S, vamos ver, ó, esse elemento aqui início, ele já aparece
aqui no nosso menu. E como a gente declarou como UL, então ele aparece, ó, com bullet point, com a bolinha. Então, mas se a gente tivesse declarado, ó, com OL, ele ia aparecer como número. Apareceu aqui como número 1. Quando você adicionasse outro, o outro já seria o número 2 e assim sucessivamente. Beleza, então aqui eu vou adicionar os demais itens. Então o primeiro foi início, o próximo pesquisadores, o próximo publicações. Então aqui eu vou copiar, colar aqui embaixo para ficar mais fácil. Então eu vou colocar aqui projetos, portfólio, notícias. Pegar aqui mais alguns elementos. Depois de notícias temos editais, parceiros, contato e por último aqui a gente tem o sobre. Então quando damos aqui um Ctrl S, ó, esses diferentes elementos vão aparecer aqui no nosso menu. Beleza. No segundo menu a gente tem apenas duas opções. Então ali a gente tem a opção sair e temos aqui a opção, na nossa aplicação, né, tá como criar conta, né? Mas como tem a opção sair aqui, possivelmente você já tem uma conta. Então eu vou mudar essa opção. Eu vou colocar aqui a opção perfil para você ver seu perfil em particular. Então, se analisarmos agora, já tem os elementos, ó, do nosso menu, eles já se apresentam aqui na lateral. Algumas coisas a gente precisa editar aqui, né? A gente precisa, por exemplo, tirar esses bullet points. Então, para tirar esses bullet points, como eles estão na nossa lista, porque a gente criou aqui, no caso, como o L, o HTML, né? Ele coloca esses bullet points para a gente. Beleza, mas a gente pode remover, né? Então tem uma propriedade chamada de list style, que a gente pode definir, ó, como none. Quando você definir algo como none, né, você quer dizer nenhum. Então quando a gente definiu aqui como none, ó, os bullet points eles desapareceram. Nosso menu aqui ele também está um pouco colado aqui na borda. Então a gente pode adicionar uma margem, no caso aqui, ó, para dar um respiro aqui para as nossas listas. Então a gente vai adicionar no nosso menu uma margem left, definir essa margem left como 3 rem. Beleza, nosso menu já se deslocou um pouquinho da lateral, mas ele está também, ó, colado na parte superior. Então vamos fazer aqui o margem top. Então, margem top também vamos definir aqui como 3 rem. Beleza, então como a gente tinha os dois menus, ele colocou 3 rem, ou seja, como o tamanho do nosso corpo, o nosso rem, né, corresponde a 10 aqui na nossa aplicação, então ela adicionou 30 pixels superior, ou seja, 3 vezes 10. E no nosso segundo menu ele também adicionou 3 vezes 10, que distanciou um menu do outro. Ficou uma característica legal que a gente gostaria realmente de adicionar isso na nossa aplicação. Então aqui a gente vai colocar aqui LI. Então ele vai dizer, vamos dizer, o que a cor do nosso LI, vamos colocar aqui uma cor, vamos colocar cinza. Então os elementos do nosso menu, agora ao invés de ter a cor escura, né, agora tem a cor cinza. Então esses elementos também estão colados uns nos outros, né? Então
Então, para cada um desses LIs, para cada um dos itens da nossa lista, vamos adicionar aqui uma margem bottom. Vamos adicionar aqui um ren, ou seja, 10 pixels. Agora, ó, os nossos elementos da nossa lista já ficaram um pouco distanciados. E aqui a gente pode definir também aqui a fonte, né? Ou seja, o tamanho da letra aqui dos elementos. Então a gente pode utilizar font size, dois pontos, pode colocar 1.6 rem. Ou seja, nesse caso aqui, 16 pixels. Então aqui a gente já tem o nosso menu lateral, né? Aqui com os diferentes elementos. Mas o que acontece? A gente queria, ó, que ao aumentar o tamanho da tela, o nosso menu ele deixasse de ficar na lateral e passasse a ficar aqui na barra superior. Então a gente queria, ó, que ao aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tela, esse menu aqui, ao invés de ficar aqui na lateral, ele subisse aqui para a parte superior. Beleza, como é que a gente faz isso? A gente viu nas aulas anteriores, né? A gente vai utilizar no caso, Media Query. Beleza, aqui a gente vai definir algumas configurações. Aqui eu vou colocar um @media. Vou colocar aqui, ó, min width. Vou colocar 768 pixels. Então aqui a gente está dizendo o que, ó? Do tamanho de tela de 768 pixels ou maior, ou seja, tamanho de tela de tamanho 768 ou superiores, a gente vai aplicar esse estilo aqui em particular. Então, como a tela aqui está pequena, né, a gente só conseguiria ver quando a gente aumentasse aqui o tamanho aqui do navegador, né? Então, para a gente permitir que a gente visualize nessas diferentes configurações, eu vou definir aqui como 300 pixels. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar display flex. Então, note, ó, que os nossos elementos estão empilhados um ao lado do outro. Então, aqui a gente tem, ó, um menu, a gente tem o outro menu. Quando colocamos display flex, os elementos vão ficar um ao lado do outro. Aqui também, ó, para a versão móvel, a gente tinha um position fixed, porque a gente queria colocar esse menu em um local particular. Já aqui, a gente quer que o nosso menu, quando for numa tela maior, né, a gente não quer que ele fique nesse local particular, a gente quer que ele siga o fluxo do documento. Então, para isso, eu vou colocar o position stat, que é o valor padrão, né, para essa propriedade aqui, position. Beleza, veja que o nosso menu, ó, já ficou agora nessa localização em particular. Então, outra coisa aqui que eu vou definir, ó, o tamanho desse menu. Ele está muito alto, né? Eu vou colocar aqui, ó, height, colocar 100%. Então, quando você define height 100%, ele vai ficar 100% que o pai forneceu para esse elemento em particular. Beleza, os elementos, eles ainda estão, os menus, né? Os elementos do nosso menu ainda estão empilhados um ao lado do outro. Para mudar esse comportamento, né? Eu vou aqui no nosso menu list e vou adicionar também aqui uma propriedade chamada de @media para definir o comportamento, né, desse elemento para diferentes tipos de tela. Por enquanto, eu vou trabalhar com 300 pixels só para a gente poder visualizar aqui. Então, aqui eu vou colocar o que? Colocar display flex. Quando colocamos, ó, display flex, ao invés dos elementos ficarem, ó, empilhados um ao lado do outro,
eles vão ficar agora, ó, lado a lado. Se a gente executar aqui, a gente consegue ver agora o nosso menu. Os elementos agora eles estão lado a lado. Então, vou fazer aqui mais algumas configurações, né? Para os nossos itens, eu vou dizer, colocar uma margem à esquerda, só para eles se deslocarem, né? Um pouquinho um do outro. Então, margem left, eu vou colocar aqui de 1 rem, ou seja, de 10 pixels. Então, eles já ficaram agora, ó, um pouco deslocado, né? Porque a gente adicionou uma margem à esquerda, né? Ou seja, um respiro aqui à esquerda de cada item, né? Veja aqui, ó, que a gente tem vários itens, então a gente adiciona um respiro, seja um espaçamento a cada um desses itens. Então a gente vai fazer também aqui umas modificações no nosso container. Porque no caso do nosso container, ele não está consumindo todo o espaço da lateral. Então aqui a gente vai adicionar uma propriedade chamada display flex. E vamos colocar aqui flex 1. Então flex 1 quer dizer o quê? Para você consumir todo o espaço, no caso lateral, que foi alocado para esse elemento aqui em particular. Então vamos colocar também aqui uma cor, só para a gente conseguir ver as diferentes modificações. Então vou colocar aqui, ó, com essa cor como verde. Então, se a gente analisar agora, ó, o div, né, que corresponde ao nosso menu, ou seja, aquele que está ao lado do logo, ele agora, ó, consome todo o espaço lateral dele, né? Então esse div aqui, ó, esse top bar no caso aqui, ó, só tem um menu, só tem um logo e um menu. Então o logo vai consumir um espaço em particular e o espaço restante vai ser consumido pelo nosso menu. Beleza, vamos voltar aqui ao nosso menu. Aqui também a gente vai definir o flex como 1, porque atualmente é nossa navegação, ou seja, a área laranja aqui está consumindo só um pedaço da tela. Colocamos flex 1, ele agora vai consumir todo o espaço reservado para ele, para que a gente possa encaixar aqui o nosso menu. Vamos colocar também aqui a propriedade, ó, justify. Se a gente analisar aqui, ó, a gente tem diferentes menus, tem um menu e dois menus, mas só que eles estão ao lado do outro, né? O que é que a gente quer? A gente quer que esse menu aqui do perfil do usuário, ele fique o mais à direita possível, e esse daqui, o menu principal, né, a gente quer que ele fique o mais à esquerda possível. Então a gente vai colocar o justify content, colocar space between. Então ele vai adicionar, né, um espaço entre esses elementos, que vai fazer com que cada menu ele vá para uma lateral em particular aqui do nosso elemento. No caso, a nossa navegação, ela está passando um pouquinho do espaço reservado para o nosso menu. Então, isso por quê? Porque aqui no menu list a gente adicionou margem topo de 3 rem. Está fazendo com que a gente puxe a nossa lista, né, de menu, nosso menu em si, os diferentes menus, né, para que eles passem aqui, ó, do espaço reservado para ele. Então, para resolver isso, quando a gente tiver uma tela grande, a gente vai fazer margem de 0, ou seja, para remover essa margem que adicionamos inicialmente. Vamos colocar aqui, ó, a gente também adicionou aqui, ó, os nossos LIs, adicionou a margem bottom de 1 rem, ou seja, de 10 pixels. A gente vai também remover essa margem em particular, porque os nossos elementos eles não estão centralizados, no caso, na vertical. Então a gente vai colocar aqui margem bottom
Vamos colocar também de 0. Beleza. Quando salvarmos, então nossos elementos agora eles estão centralizados aqui no nosso menu. Beleza. Outra coisa que queremos fazer é, no caso, mudar a cor, né? Então essa cor cinza é para quando o menu tivesse aqui na lateral. Quando ele estiver lá em cima, então veja ó, que a gente colocou aqui o menu como branco. Então a gente vai mudar aqui, vai definir color. Vamos definir essa cor aqui ó, como branco. Beleza, o nosso menu agora ele está na cor branca. Beleza, então agora que a gente já fez essas configurações, né, eu vou aqui no menu e vou remover aqui essa cor laranja que a gente adicionou. E vou remover também essa cor verde que a gente tinha adicionado. Pronto, vamos dimensionar, né? Redimensionar aqui o nosso menu e vamos ver aqui o que acontece. Beleza, faltou aqui só a gente fazer aqui algumas configurações, né? Aqui eu vou fazer o que? Aqui antigamente tava o background tava laranja, né? Então vou colocar background color, colocar ele como branco. Beleza. Então esse daqui é como eu quero que ele fique, né? Quando tiver, no caso aqui na lateral. Então vou remover, que a gente colocou 300 pixels, né? Só para a gente analisar as edições, mas eu vou voltar aqui para 768. Eu vou modificar aqui o nosso menu list também para, ao invés de 300, né, ser 768. Pronto, beleza. Agora a gente já tem aqui o nosso menu na lateral. Então quando a gente redimensiona, né, o menu vai para cima, mas ele tá branco ainda, né? Para resolver esse problema, quando o menu, né, tiver em um dispositivo maior, ou seja, 768 pixels ou mais, a gente quer que a cor dele seja transparente, ou seja, que é o padrão, né, para essa propriedade background color. Vamos colocar aqui transparente. Beleza, então aqui a gente tem um menu, né? Vamos colocar aqui inspecionar. Para sermos capazes, né, de redimensionar aqui a nossa página. Então vamos redimensionar aqui. Quando chegamos aqui, né, a 768, ele vira, né, o nosso menu lateral. Que a gente tem o nosso, quando a gente coloca ó, 768 pixels ou menos, ele deixa, né, de ser o menu superior e vira um menu aqui lateral. Beleza? Quando a gente tem um tamanho maior, né, o nosso menu passa a ficar aqui na parte superior da nossa aplicação. Beleza, então aqui eu vou só, no caso, abrir um novo terminal. Vamos fazer aqui git status, git add ponto, git status, git commit. Vamos colocar aqui lateral menu.
colocar aqui menu lateral. Pronto. Fazer um git status. Então fizemos as nossas modificações. O git já está pedindo para a gente fazer um push para subir isso para o repositório. Vamos fazer git push. Git status. Pronto, nossas mudanças já foram submetidas para o repositório remoto. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.